No momento, conduzidos pelo presidente do Tribunal de Contas do Estado, o conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, ocupam os respectivos lugares na mesa dos trabalhos os senhores conselheiros Tarcísio Costa, Renato Costa Dias, Maria Adélia de Arruda Salles Souza, Carlos Thompson Costa Fernandes, Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, Antônio Gilberto de Oliveira Jales e o auditor Cláudio José Freire Mereciano, além do Procurador-Geral do Ministério Público Especial, Luciano Silva Costa Ramos. Solicito ao mestre de cerimônia que convide para virem a este plenário as excelentíssimas autoridades que tomarão assento à mesa dos trabalhos. São convidadas para compor a mesa as seguintes autoridades: Excelentíssimo senhor deputado George Soares, representante do presidente da Assembleia Legislativa do Estado. Excelentíssimo senhor desembargador Aderson Silvino de Souza, presidente do Tribunal de Justiça do Estado. Excelentíssimo senhor Robson Faria, vice-governador do Estado. Excelentíssimo senhor conselheiro Fábio Túlio Nogueira, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, representando na mesa dos trabalhos a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Excelentíssimo e reverendíssimo Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo metropolitano de Natal. Senhor José Dionísio Gomes da Silva, controlador-geral do município, representante do prefeito da capital. Faça a designação agora de uma comissão composta pelos conselheiros Tarcísio Costa, Maria Adélia Salles e Gilberto de Oliveira Jales para conduzir a este plenário a excelentíssima senhora governadora Rosalba Ciarline. Designo a comissão composta pelos conselheiros Carlos Thompson, chanceler da medalha e vice-presidente desta casa, Renato Costa Dias e Francisco Potiguar Cavalcante Júnior, para conduzir a este plenário as personalidades que serão homenageadas. Convidamos os presentes para, com aplausos, receberem os homenageados, os quais ocuparão os lugares a eles reservados neste plenário.
Complicado. Entre quantos aqui comparecem, trazendo prestígio e brilhantismo para esta solenidade, queremos registrar, além das autoridades já nominadas, a presença de outros ilustres convidados, entretanto figurando parlamentares, membros da magistratura federal e estadual, dirigentes e membros das Forças Armadas sediadas no Estado, dirigentes e demais representantes de entidades de classe, conselheiros aposentados e ex-presidentes do Tribunal de Contas, secretários de Estado e dirigentes de entidades de administração indireta, representantes de entidades religiosas, dirigentes e servidores do Tribunal de Contas e do Ministério Público, dirigentes de instituições de ensino superior, lideranças municipais, profissionais liberais, familiares e amigos dos homenageados. Neste instante, o presidente do tribunal, conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, dá início aos trabalhos previstos em pauta para esta sessão solene. Sob a proteção de Deus e na condição de presidente deste tribunal, declaro instalada a presente sessão solene. Antes, porém, de dar sequência aos trabalhos consignados em sua pauta, convido a todos para ouvirmos a execução do hino nacional.
Entre algumas autoridades presentes a este evento, chefe da Casa Civil, ex-deputado Carlos Augusto Rosado, doutor Anselmo, controlador-geral do Estado, desembargadora Judite Nunes e desembargador Expedito Ferreira, presidente do Sindicato da Construção Civil, Arnaldo Gaspar Júnior, e outras autoridades que ainda não foram possível ser localizadas, a nossa homenagem de qualquer maneira. Este Tribunal de Contas realiza a presente sessão solene com a finalidade específica de proceder à entrega da medalha do mérito governador Dinarte Mariz às seguintes personalidades homenageadas neste ano de 2014: Débora Araújo Seabra de Moura, João Augusto Ribeiro Nardes, José Ricardo Lagreca de Sales Cabral, Jurandir Navarro da Costa, Manuel de Melo Montenegro, em memória, Manuel Torres de Araújo, em memória, Marlúzia de Souza Saldanha, Sátiro Cavalcante Dantas, Valdeci Fernandes Pascoal, Walter Pereira Alves. Na sequência dos trabalhos, o coral Canto de Contas deste tribunal homenageará todos os presentes, executando 2 números musicais. Bom dia a todos. Nossa primeira música, um clássico de Milton Nascimento e Chico Buarque de Holanda, Cio da Terra. Dos autores Mauro Duarte e Paulo Serra Pinheiro, Canto das Três Raças.
Agradeço mais uma vez a brilhante apresentação do nosso coral de contas. Muito obrigado. Existem mais algumas presenças. Ex-deputado e deputado eleito Álvaro Dias, presidente da OAB do Rio Grande do Norte, doutor Sérgio Freire. Mais uma vez peço desculpas por alguma omissão. O conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales, membro do colegiado, fará um pronunciamento em nome do colegiado. Bom dia a todos, bom dia a todas. Com a graça de Deus, desejo um bom dia a todos os presentes. Excelentíssimo senhor conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves, presidente do Tribunal de Contas do Estado, excelentíssima senhora Rosalba Ciarline, governadora do Estado do Rio Grande do Norte, excelentíssimo senhor deputado Jorge Soares, representando nesta solenidade o presidente da Assembleia Legislativa, excelentíssimo senhor desembargador Aderson Silvino de Souza, presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, excelentíssimo senhor Robinson Faria, vice-governador e governador eleito do Estado, excelentíssimo senhor conselheiro Fábio Túlio Nogueira, presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, que nesta mesa representa a nossa ATRICOM, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, excelentíssimo reverendíssimo Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo metropolitano, excelentíssimo senhor José Dionísio Gomes da Silva, controlador-geral do município de Natal, representando o prefeito da nossa capital,
Excelentíssimo senhor Luciano Silva Costa Ramos, Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, demais autoridades, senhores convidados, familiares dos homenageados, ilustres personalidades, ora homenageadas pelo Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, meus senhores, minhas senhoras, saúdo também os conselheiros aposentados, aqui representado por Alcimar Torquato, comendadores da Medalha do Mérito de Linarte Mariz. Não há, senhores e senhoras, outra forma de iniciar essas breves palavras, senão agradecendo a deferência dos meus pares pela confiança em mim depositada para em vossos nomes saudá-los nesta solenidade. Diria até que mais do que uma gentileza da parte dos colegas, um ato de coragem, depositar a um neófito tamanha e importante missão. Missão, palavra a qual devo me referir nesta singela oratória, missão como ponto inicial e objetivo de todas as nossas caminhadas. Há mais de 2000 anos, um homem, caminhando pelas áridas terras de Israel, chamou 12 amigos e seguidores e deu-lhes uma missão: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Está escrito no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, verso 15. Estava, portanto, senhores e senhoras, posta uma missão. No seu cumprimento e para a busca do fiel cumprimento desta missão, se fez, se criou, se fortaleceu e permanece até hoje viva e forte a fé cristã. A fé que se fortalece proporcionalmente ao esforço de quem busca o cumprimento da missão proposta por Jesus Cristo. Ora, prezados ouvintes, que mais tem feito esta casa, seja por devoção, seja pelo seu dever constitucional? Que mais tem buscado esse egrégio Tribunal de Contas do que o cumprimento fiel e digno de sua missão? O que espera a sociedade brasileira e norte-riograndense é que cada instituição exerça o cumprimento fiel e firme do seu papel. Não poderia ser diferente com esta casa, de forma que possa esta corte retribuir a confiança da sociedade legítima detentora do poder. É a essência do Tribunal de Contas, buscar cumprir sua missão. Às vezes parece impossível, interminável, infinito e árduo o cumprimento do dever. Os números, na sua frieza, não conseguem refletir o resultado do trabalho executado. Por mais completos e elaborados, os relatórios não conseguem traduzir o ganho para a sociedade fruto deste trabalho. De todo modo, podemos citar rapidamente alguns números. Somente nos últimos 12 meses foram julgados nesta corte 3.118 processos, resultando no ressarcimento erário de quase 7 milhões de reais, mais de 12 milhões em multas, 49 processos de caráter seletivo e prioritário, processos estes que, na maioria das vezes, têm resultado em medidas cautelares que buscam a prevenção de danos de difícil reparo. Não é fácil mensurar o cumprimento da missão definida para este Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte. Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão dos recursos em benefício da sociedade. Está escrito nos documentos do planejamento estratégico esta missão. Assim como os cristãos, mundo afora, que cumpriram ao longo dos séculos, que cumprem contemporaneamente e que certamente buscarão cumprir sempre e bem a missão lhes confiada, neste processo,
a busca pelo objetivo se confunde com seu próprio alcance. É inegável que a nova postura adotada para o cumprimento do dever pelos tribunais de contas estaduais e municipais do Brasil, representados aqui pela ATRICOM, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, na pessoa, inclusive, do seu presidente, que será nosso homenageado. Os tribunais têm avançado, e avançado significativamente, inspirados no exemplo advindo do protagonismo, da inovação, da integração de esforços conjuntos sob liderança inconteste do Tribunal de Contas da União, o qual muitíssimo nos honra com a presença do seu presidente, também homenageado nesta solenidade. Este atual cenário do controle externo no nosso país está sobremaneira impulsionado pelas novas demandas da sociedade, assim como um barco veloz, cuja vela içada é impulsionada pelo sopro forte e constante dos ventos latentes que sopram na direção da ética, da honestidade e do zelo pelos recursos públicos. A sociedade atual busca mais do que a análise das contas, objetiva para além do dever da legalidade dos atos de gestão. O povo clama por uma nova, eficiente e eficaz boa governança. Neste contexto, também cabe ressaltar a postura de gestores que buscam para além do aplauso fácil e da popularidade passageira. É preciso ressaltar aqueles que fazem o esforço da gestão responsável, ética e transparente. Não cabe e nem é o momento para a prestação de contas. No entanto, se faz dizer que as coisas estão mudando e mudando para melhor. A atuação quase que exclusivamente fiscalizatória, punitiva e sancionatória está cada dia sendo sobreposta por uma nova postura, mais eficiente, mais atuante, mais proativa, oxigenada por medidas de caráter cautelatório, por inspeções in loco e até concomitante aos fatos que visam a atuação preventiva do controle externo. As ações de orientação, as atividades e eventos de capacitação, ora voltados para o nosso corpo técnico e, na maioria das vezes, voltada para os jurisdicionados, buscam aprimorar a administração pública, o exercício contínuo do controle social, através da ouvidoria ou pela presença permanente do tribunal em eventos que possibilitam a aproximação com a sociedade. Eu afirmo convictamente que já está longe, que longe já se vai o tempo de apenas chorar o leite derramado. Cada dia mais é preciso segurar firmemente na corda da vaca, contê-la e manejá-la de forma que o seu leite chegue para toda a sociedade, principalmente para aqueles que mais dele precisam. Nesta ocasião, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte dá mais um passo no cumprimento de sua missão: educar pelo exemplo. Reconhecer, através da sua maior homenagem, exemplo de pessoas que, em atuações tão distintas, fizeram e fazem do seu papel na sociedade o cumprimento de suas missões para tornar melhor a vida de cada um e de toda a sociedade do nosso Estado e do nosso país. Reveste-se esta sessão solene para o Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte na oportunidade de cumprir o seu dever de justiça, reconhecendo a contribuição à sociedade destes homens e mulheres, concedendo-lhes a Medalha do Mérito Governador Dinarte Marins. Pessoas cujos nomes indicados pelos conselheiros e auditores desta Corte foram aprovados por absoluta unanimidade. Vivemos um tempo em que muitos se acomodam, momento no qual a sociedade está em parte contaminada pela dormência do conformismo, pela facilidade da vitória sem luta, do ter sem labuta, na busca por algumas pessoas, pela glória fácil do mundo profano. Cada um dos homenageados deste momento atuou e atua para muito além do simples cumprimento dos seus deveres.
são protagonistas de atuação muito além de suas obrigações, certamente buscando compensar atores sonolentos da sociedade. Débora Seara, que venceu todas as barreiras e obstáculos naturais e sociais da síndrome de Down, obstinada, perseverante e dedicada, hoje é exemplo para todo o Brasil em defesa desta causa. Ignorou as dificuldades, chegando até, senhores e senhoras, ao plenário da Organização das Nações Unidas na cidade de Nova York, nos Estados Unidos da América. O presidente do Tribunal de Contas da União, gaúcho de Santo Ângelo, Dr. João Augusto Ribeiro Nardes, administrador estudioso das políticas de desenvolvimento político, chegando à presidência do TCU, o Dr. Nardes inova com o advento salutar e prodigioso das auditorias coordenadas. Viaja todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí, promovendo os diálogos públicos com gestores e com a sociedade civil, tornando o controle externo das contas públicas acessível, transparente, ágil e eficaz. Na mesma tônica, o nosso conterrâneo Valdeci Pascoal desceu a Serra de Luiz Gomes para fazer carreira brilhante nas terras pernambucanas. Desdobra-se entre a presidência do Tribunal de Contas de Pernambuco e a presidência da Tricom. Sob a sua batuta, realizou-se o 4º Encontro Nacional de Tribunais de Contas, oportunidade em que foram aprovadas nada menos do que 11 resoluções conjuntas, das quais destaco o cumprimento da lei da micro e pequena empresa e a ordem cronológica dos pagamentos públicos. O doutor Ricardo Lagreca fez o caminho inverso de Valdeci. Nasceu pernambucano, graduou-se em medicina em Pernambuco e veio servir a sociedade norte-riograndense. Na direção do Hospital Onofre Lopes, tem administração destacada dentre todos os hospitais universitários do país, no atendimento de referência, na formação de várias gerações de médicos que servem e que servirão à nossa sociedade. O Dr. Jurandir Navarro, advogado, tem destacada atuação no serviço público do nosso Estado, como promotor de justiça, consultor jurídico, procurador do Estado, secretário da Casa Civil, secretário do Interior de Justiça e na reitoria da nossa Universidade Federal. Não bastasse tudo isso, é imortal da nossa Academia Norte-Riograndense de Letras. O deputado Walter Alves, empresário político, pertencente à família tradicionalmente política, é deputado estadual de 2º mandato, premiado 2 vezes como deputado do ano, e nas eleições gerais de 2014 elegeu-se deputado federal com a maior votação dentre todos os pleiteantes do cargo. A professora Marlúzia Saldanha, notável pessoa, grande mulher, educadora por devoção, simples e dedicada, é a coordenadora da nossa Escola de Contas, professor Severino Lopes de Oliveira. O padre Sátrio Cavalcante Dantas, pauferrense e ícone da educação do norte riograndense, após ordenado em Roma, dedicou a sua vida à causa da educação. Diretor do nosso Colégio Diocesano de Santa Luzia, do qual tive a honra de ser seu aluno. Por ideia sua, em frente ao Colégio Diocesano, na mesma tônica de educar pelo exemplo, há uma carnaubeira plantada para cada ex-aluno que chegou ao governo do Estado do Rio Grande do Norte. Nada mais simbólico e inspirador para as novas gerações daquele centenário. Foi um dos fundadores da nossa Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, da qual foi reitor. Achando pouco o trabalho como diretor do colégio, professor e reitor da UERN, o padre Sátrio criou a Fundação Socioeducativa Santa Clara, da qual é presidente. Criou e instalou a FM Educativa Santa Clara, onde mantém até hoje um programa diário de evangelização. E ainda fundou o Mosteiro das Monjas Clarissas. Não satisfeito ainda, conduziu todo o processo de criação da Faculdade de Teologia de Mossoró, da qual é diretor fundador desde o ano de 2010. 2 dos nossos homenageados
já habitam o Oriente Eterno. O ex-deputado, agropecuarista, industrial do algodão, Manuel Torres, nascido e forjado nas terras áridas do Caicó, dividiu a vocação empresarial com a política. Fundou a Algodoeira Caicó, ícone da industrialização do algodão mocó, gerando emprego e renda, agregando valor à fibra do melhor algodão já produzido no mundo. Prefeito de Caicó 2 vezes e deputado estadual por 4 legislaturas. E o senhor Manuel Montenegro, nascido ainda no final do século XIX, foi um dos maiores agropecuaristas desse estado, influente na política do Açu, teve 3 filhos seus, prefeitos em cidades distintas, Açu, Ipanguaçu e Afonso Bezerra. Foi intendente na década de 20, deputado estadual e responsável pelo desmembramento para a criação do município de Ipanguaçu, a antiga Vila do Sacramento de Santana. Portanto, senhores e senhoras, educar pelo exemplo, do reconhecimento do trabalho, do cumprimento fiel, digno e obstinado desses nossos homenageados, o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte faz passar às gerações de hoje e de amanhã os valores do bem, da ética, como cumprimento fiel e devotado da missão de cada cidadão e cidadã. Muito obrigado aos homenageados, muito obrigado a todos os presentes. Agradeço e parabenizo o conselheiro Gilberto Jales pelo seu brilhante discurso. A partir de agora, tenho a satisfação de proceder ao ato de entrega da Medalha do Mérito Governador Dinarte Mariz, as personalidades agraciadas, cada uma das quais receberá a comenda das mãos do proponente da respectiva homenagem. Pedimos a cada um dos senhores agraciados que, ao ser convidado para receber a medalha, permaneça em pé, em seu lugar, a fim de que seja transmitida aos presentes uma síntese do seu currículo vitae. Convido a professora e educadora Débora Araújo Seabra de Moura. Débora Araújo Seabra de Moura, natural de Natal, professora e escritora. Venceu os obstáculos impostos pela síndrome de Down, em face da obstinação, perseverança e dedicação dos seus pais. Hoje é um exemplo de pessoa vitoriosa. Já fez palestras no Congresso Nacional em 2013 e em 2014 no plenário da Organização das Nações Unidas em Nova York, num evento comemorativo ao Dia Internacional da Síndrome de Down. É detentora de vários títulos e comendas locais e nacionais. Ainda adolescente, fazia palestras no seminário da Associação Síndrome de Down no Rio Grande do Norte e Federação Brasileira das Associações, quando se tornou símbolo da luta contra a síndrome. Já participou de eventos nacionais e internacionais promovidos na Europa e na América Latina. Em 2013, publicou o livro Débora Conta Histórias, lançado em Natal, João Pessoa, Recife, Maceió, Cuiabá, Rio de Janeiro e São Paulo, com prefácio do renomado escritor João Ubaldo. A entrega da comenda homenageada será feita pelo autor da proposição, conselheiro presidente Paulo Roberto Chaves Alves.
Convido o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro João Augusto Ribeiro Nardes. João Augusto Ribeiro Nardes, gaúcho de Santo Ângelo, cursou o ensino superior, graduando-se em administração de empresas e, ao nível de pós-graduação, especializou-se em política de desenvolvimento e em estatística do trabalho, respectivamente na Suíça e no Japão. Como administrador de empresa, exerceu funções de relevo na iniciativa privada e na administração pública. Iniciou sua trajetória política como vereador, seguindo-se 2 mandatos de deputado estadual, após o que foi eleito deputado federal por 3 legislaturas consecutivas. Em 2005, teve o seu nome indicado para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União, para cuja presidência foi eleito por seus pares em dezembro de 2012. Entre suas realizações como dirigente da mais alta Corte de Contas do país, merece destaque o projeto das auditorias coordenadas, desenvolvido com a participação dos tribunais de contas, em muito contribuindo para o aperfeiçoamento do processo de controle externo em diferentes áreas da gestão pública. É detentor de inúmeros títulos e condecorações outorgadas por órgãos públicos e instituições civis e militares. Participou ainda de missões internacionais no Japão, China, Canadá, Estados Unidos, bem como em países da Europa, América Latina e África. A entrega da comenda ao homenageado será feita pelo autor da proposição, o conselheiro presidente Paulo Roberto Chaves Alves. Convido o doutor José Ricardo Lagreca de Sales. José Ricardo Lagreca de Sales Cabral, pernambucano do Recife, graduou-se em Medicina pela Universidade Federal daquele estado em 1970. Atualmente é professor adjunto do Departamento de Cirurgia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte e superintendente do Hospital Universitário Onofre Lopes, filial da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Possui o título de pós-graduação a nível de mestrado em cirurgia cardiovascular pela Universidade Federal de Pernambuco. Em 1985, como bolsista do CNPq, viajou aos Estados Unidos, onde estagiou no Cleveland Clinic Foundation, além de conhecer programas de transplantes cardíacos na Universidade de Alabama, naquele país. É autor de trabalhos publicados em revistas nacionais e internacionais. Teve o seu conceito profissional referenciado positivamente em livro internacional de especialidade médica de cirurgia cardiovascular. Já foi por diversas vezes homenageado por turmas concluintes de medicinas e associações médicas. A entrega da comenda ao homenageado será feita pelo autor da proposição, o conselheiro Tarcísio Costa.
Convido o advogado Jurandir Navarro da Costa. Jurandir Navarro da Costa, advogado, formado pela Faculdade de Direito da Universidade de Recife em 1956. Foi promotor de justiça adjunto das comarcas de João Câmara e Santo Antônio, no Rio Grande do Norte. Consultor jurídico do Instituto de Previdência do Estado, assessor jurídico da Prefeitura de Natal, procurador aposentado do Estado, chefe de gabinete da Secretaria de Educação do Estado, chefe de gabinete da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, além de secretário-chefe da Casa Civil e secretário de Justiça, ambas as pastas do Governo do Estado. Possui ainda cursos da Escola Superior de Guerra, mestrado em Administração, especialização e aperfeiçoamento em Ciência Política, Lusotropicologia, ministrado pelo sociólogo Gilberto Freire em Recife, e de Orientação de Direito Penal, lecionado pelo professor Barreto Campelo, docente da Faculdade de Direito da Universidade de Recife, e outros. É escritor e membro da Academia Norte-Rio-Grandense de Letras, do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Norte e de outras instituições educacionais e culturais do Estado. A entrega da comenda ao homenageado será feita pelo autor da proposição, o auditor Cláudio José Freire Emereciano. Convido a representante de Manuel de Melo Montenegro, homenageado em memória, doutora Rissa Montenegro. Manuel de Melo Montenegro, em memória. Nasceu na Vila de Sacramento, hoje Ipanguaçu, em 1894. Foi um dos maiores agropecuaristas do Estado e dos mais influentes coronéis da política do Rio Grande do Norte. Seus filhos, Edgar, Nelson e João Batista Montenegro, exerceram o cargo de prefeito de Açu, Ipanguaçu e Afonso Bezerra, respectivamente. Além de deputado estadual, seu neto, Paulo Roberto, foi eleito à Assembleia Legislativa e o bisneto, George Soares, é atualmente deputado estadual. Ingressou na vida pública a convite do coronel Antônio Carvalho, chefe político em Santana do Matos. No período de 1922 a 1925, exerceu a função de intendente. Em seguida, foi eleito deputado estadual e novamente intendente em 1927. Nessa época, elevou a Vila de Santana, a cidade, tornando-se o mentor da emancipação. O major, como era conhecido, conseguiu ainda desmembrar a Vila de Sacramento de Santana em 1948. O novo município recebeu o nome de Ipanguaçu, por sugestão do historiador Nestor dos Santos Lima. O homenageado em memória aqui se encontra representado por sua neta, a senhora Risa Maria Macedo Montenegro Lira. A pedido do auditor Marco Antônio de Moraes Rego Montenegro, impossibilitado de fazer-se representante a essa solenidade, a representante do homenageado receberá a comenda das mãos do presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Paulo Roberto Chaves Alves.
Convido o representante de Manuel Torres de Araújo, homenageado em memória. Manuel Torres de Araújo, em memória. Nasceu em Timbaúba dos Batistas, que na época pertencia a Caicó, cidade onde se projetou como empresário de sucesso e político bem-sucedido. A vocação empresarial foi dividida com a política, pelos insistentes apelos dos amigos que queriam vê-lo em seu quadro, entre os quais Monsenhor Valfredo Gugel, que posteriormente seria governador do estado. Manuel Torres foi um dos fundadores do Partido Social Democrático no Rio Grande do Norte, juntamente com Georgino Avelino, João Câmara, Valfredo Gugel e outros. Procurou sempre conciliar as duas atividades sem prejuízo dos negócios empresariais em atividades distintas, automóveis e algodão. Fundou as empresas Santorres, comercialização de veículos, em parceria com a empresa Santos e Cia. Já com os irmãos em Caicó, criou a algodoeira Seridó, destinada ao beneficiamento do algodão, gerando emprego e renda. Na vida pública foi deputado estadual 4 vezes, prefeito de Caicó 2 vezes e suplente de senador. O homenageado em memória aqui se encontra representado por seu filho, Carlos Alberto de Oliveira Torres. A entrega da comenda ao representante do homenageado será feita pelo autor da proposição, o conselheiro Renato Costa Dias. Convido a professora Marlúzia de Souza Saldanha. Marlúzia de Souza Saldanha, natural de Angicos, no Rio Grande do Norte, graduada em Serviço Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a professora Marlúzia se especializou em planejamento e administração mediante cursos no exterior, especialmente na Universidade da Califórnia. Além de consultora de empresas nacionais e internacionais, com registro no Ministério da Educação e na Organização das Nações Unidas. É professora adjunta aposentada da UFRN, onde lecionou Administração em Serviço Social e Planejamento nos cursos de Pedagogia. Já exerceu os cargos de secretária de Trabalho, Habitação e Assistência Social e secretária para Assuntos de Governo do Estado. Em Brasília, ocupou o cargo de secretária de Planejamento do Instituto Nacional de Alimentação e Nutrição. No exterior, exerceu a função de consultora das Nações Unidas nos países República da Guiné-Bissau e República de Moçambique. No âmbito da Corte de Contas, foi diretora da Escola de Contas e atualmente exerce o cargo de coordenadora geral da Escola de Contas, professor Severino Lopes de Oliveira. E é vice-presidente da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e de Contas. A entrega da comenda homenageada será feita pela autora da proposição, a conselheira Maria Adélia Salles. Convido o padre Sátiro Cavalcante Dantas. Sátiro Cavalcante Dantas. Nasceu em Pau dos Ferros, mas se tornou ícone da educação no Rio Grande do Norte, em Mossoró, que se tornaria sua pátria emocional para o resto da vida.
Padre Sátiro, como é conhecido, foi professor e diretor do Colégio Diocesano Santa Luzia, naquela cidade durante décadas, educando várias gerações de jovens que passaram pelo tradicional educandário. É um dos fundadores da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte. O sacerdócio e a educação são marcas registradas de sua dedicação ao próximo. O padre Sátiro Dantas fez o curso de filosofia no Seminário Central Nossa Senhora da Conceição, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. De teologia dogmática, na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. E o de licenciatura plena na Universidade Católica de Pernambuco. Em depoimento publicado sobre Padre Sátiro, disse o professor Laércio II de Oliveira, abre aspas, nos primeiros tempos de convivência com o Padre Sátiro, ficava eu a indagar a mim mesmo se ele era mais sacerdote do que professor ou mais professor do que sacerdote. Tamanho tirocínio com que se entregava a ambas as missões. Hoje não tenho dúvida mais. Não é nenhuma coisa mais do que outra. São as duas coisas a um só tempo. E acrescentou, a sua vida, como todas as suas energias, sempre esteve dividida entre a igreja e a escola, entre o altar e a sala de aula, entre o evangelho e a pedagogia, entre o apostolado cristão e o magistério. Fecha aspas. A entrega da comenda ao homenageado será feita pelo autor da proposição, o conselheiro Antônio Gilberto de Oliveira Jales. Convido o advogado e presidente da nossa Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, Valdeci Fernandes Pascoal. Valdeci Fernandes Pascoal. É norte-riograndense, natural da cidade de Luiz Gomes. Bacharel em Direito, Economia, Administração e pós-graduado em Direito Constitucional pela Universidade Federal de Pernambuco. Ingressou no Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco como auditor de contas, mediante concurso público em 1993. Em 2005, assumiu o cargo de conselheiro na vaga destinada aos auditores. Já presidiu o Colégio de Corregedores e Auditores dos Tribunais de Contas do país e foi vice-presidente do Instituto Rui Barbosa. Atualmente, acumula as funções de presidente do Tribunal de Contas de Pernambuco e da Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil, a ATRICOM. É professor de Direito Financeiro da Escola de Contas do TCE Pernambuco. É autor dos seguintes livros: A Intervenção do Estado no Município, O Papel dos Tribunais de Contas, Direito Financeiro e Controle Externo, Palavras, Textos e Contextos, Tribunais de Contas, Gestão Pública e Cidadania. É também coautor do livro A Fazenda Pública à Luz da Atual Jurisprudência dos Tribunais Brasileiros. A entrega da comenda ao homenageado será feita pelo autor da proposição, conselheiro Carlos Thompson Costa Fernandes.
Convido o deputado Walter Pereira Alves. Walter Pereira Alves é natalense, possui curso de pós-graduação em gestão pública pela Fundação Getúlio Vargas. Tornou-se empresário bem-sucedido. Pertence a uma família de tradição política no Rio Grande do Norte e certamente essa convivência familiar concorreu como consequência natural para seu ingresso desde cedo na vida pública. É deputado estadual por 2 legislaturas consecutivas, tendo acabado de ser eleito deputado federal para um mandato que terá início a partir de 2015. Foi escolhido por 2 vezes deputado do ano, eleito pelo Comitê de Imprensa dos jornalistas que fazem a cobertura dos trabalhos legislativos. Entre outros projetos, é autor da PEC, fixando que 8% do orçamento geral do Estado seja destinado à segurança pública a partir de 2015. É também de sua autoria a lei Selo do Boi da Terra, que isenta do ICMS a venda de carne bovina originária do Rio Grande do Norte. A lei é considerada uma conquista dos pecuaristas do Estado. A entrega da comenda ao homenageado será feita pelo autor da proposição, o conselheiro Francisco Potiguar Cavalcante Júnior. Tenho a satisfação de conceder a palavra ao ministro, presidente do Tribunal de Contas da União, João Augusto Ribeiro Nardes, que se pronunciará em nome dos agraciados. Meu caro Paulo Roberto, nosso conselheiro e presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. Excelentíssima senhora Rosalba, nossa governadora. Caro deputado Jorge Soares, representante do presidente da Assembleia do Estado. Desembargador Anderson Silvino de Souza. E também o vice-governador Robson Faria, eleito governador nas últimas eleições. Meu caro amigo Fábio Túlio Nogueira, que preside o TCE da Paraíba, e que também veio hoje pela manhã, já que temos uma autoestrada aí muito boa, para aqui nos prestigiar, e a todos que estão aqui presentes. Dom Jaime Vieira Rocha, arcebispo metropolitano de Natal. José Dionísio, que faz um trabalho importante, que é o controle interno. Meu caro amigo Luciano, que esteve comigo levando boa parte das aspirações do Ministério Público de Contas em relação ao Brasil e que faz um trabalho de grande importância também em nível nacional. Queria cumprimentar as demais autoridades que aqui estão presentes, agradecer ao Paulo Roberto pela minha indicação, ao Carlos Thompson também, ao Tarcísio Costa, ao conselheiro Renato, à Maria Adélia, e também ao Francisco Potiguar, o Antônio Gilberto Jales, que fez um pronunciamento que se identifica com muitas coisas do que vamos falar, e o auditor Cláudio José Freire Emerenciano. Meus amigos, nesse dia solene, em que recebemos a medalha do mérito governador Dinar Timariz, é com muita honra e uma ponta de orgulho
que vislumbro meu nome ladeado de tantas personalidades potiguares, ilustres, nascida nessa terra, ou dela cativa pelo coração, a minha satisfação é redobrada pela oportunidade de poder representar os ilustres agraciados aqui presentes, a quem saúdo todos, na pessoa do meu amigo Valdecir Pascoal, que é o presidente da Tricom. Eu que também nasci no Rio Grande, somente no outro Rio Grande, lá na fronteira com a Argentina. Eu sou da fronteira com a Argentina, nós temos duas fronteiras, o Rio Grande, uma com o Uruguai e outra com a Argentina. Sou de Santo Ângelo das Missões, que Dom Jaime deve conhecer muito bem, pela história importante que teve as missões no Brasil, no contexto nacional, que era Espanha. Aquela região não era Brasil, era Espanha, até 1801, quando Borges do Cantos conseguiu conquistar definitivamente o território que é hoje chamado Rio Grande do Sul, que era espanhol. E ali estava boa parte das missões, que é uma civilização hoje reconhecida mundialmente pelo pernambucano Marcos Vinícius Vilaça, que transformou em patrimônio histórico da humanidade as missões. Portanto, vim daquela terra para aqui receber esta honraria que muitas pessoas aqui deste belíssimo estado também recebem, como também pernambucanos, como é o caso do La Greca, que aqui recebeu essa homenagem. Caros amigos, o sentimento meu é expressar em palavras. Vejo, claro, o semblante de alegria, desde a Débora, que estava ao meu lado, a todos, pelo recebimento de tão alta condecoração. Portanto, meu caro Paulo Roberto, muito obrigado. Esta Corte Estadual, que tanto dignifica o sistema de controle externo brasileiro, tem lançado, juntamente com o Tribunal de Contas da União, vários desafios para o país. E entre eles é aquele que é o nosso trabalho tradicional, ver a legalidade dos atos. E se somarmos o que o tribunal fez, 6.603 pessoas que não tiveram as suas contas aprovadas, que não puderam ser candidatos nessas eleições, com mais os tribunais de contas, que está aqui a Tricom, meu caro Valdecir, chegamos a 14 mil pessoas. Mas ver somente a legalidade é o que devemos fazer? Ou dar um passo à frente na excelência do controle? Eu acho que é o momento do Brasil repensar, refletir e dar um passo à frente, e nós estamos fazendo isso junto com a Tricom. Avaliarmos as políticas públicas do país e não somente avaliarmos a questão da legalidade, que vamos continuar fazendo, mas temos capacidade de ver por que as pessoas se manifestam contra a estrutura do Estado atual. Milhares, centenas de brasileiros foram às ruas o ano passado, pedindo educação, pedindo saúde, pedindo segurança. Mas o Estado não consegue entregar. Quando eu falo Estado, eu falo nos 3 entes da Federação. A governadora Rosalba está terminando seu mandato. Semelhante ao Rio Grande, administrando mais uma folha de pessoal que podendo investir. E esse vai ser o desafio do futuro governador, Robson. E assim é o desafio de boa parte dos governantes que estão assumindo. Nós, estados, estamos cada vez mais sendo pagadores de folha de pessoal, sem perspectiva de investirmos na infraestrutura e na melhoria. É uma federação, de fato, de legalidade. Na prática, nós somos hoje marginalizados dentro do processo de tomada de decisão maior da nação. Os estados, os municípios, e assim está posto a situação do país. Aliás, queríamos que tivéssemos essa discussão nessa eleição. Pouco se discutiu sobre o pacto federativo, sobre o pacto político que temos que discutir também. E o que nós estamos propondo
junto com a Tricom, e aí o Antônio Jales já abordou um pouco o que eu quero aqui manifestar, é que nós possamos utilizar essa estrutura que temos, saindo da zona de conforto, de sermos um repositório de indicações apenas políticas, como acontecia no passado, de sermos pessoas que temos capacidade de mostrar o país onde estão os grandes gargalos dos estados, municípios e da nação. Eu chamo isso de dar um passo à frente na área do controle. E para isso, o TCU e os TCS, representado pela Atricom, fizeram um trabalho de reestruturação do controle no Brasil, começando com as chamadas auditorias coordenadas. Há pouco fiz o convite para o governador eleito e que me confirmou que vai estar lá no dia 17, junto com o Paulo Roberto, e certamente com o pedido do nosso amigo Valdecir, que está junto nesse projeto, para comparecer no dia 17 em Brasília, onde vamos mostrar um retrato do Brasil. O que é isto, meu caro Jorge, que representa a Assembleia aqui, meu caro Walter, que representa a Câmara dos Deputados, já que foi eleito nesta eleição, Walter Alves? Representa um novo momento de a gente poder trabalhar em conjunto e fazermos auditorias para mostrarmos a realidade da nação, além da legalidade. Fizemos uma auditoria na área ambiental, toda a região amazônica, para ver a questão da política ambiental, para preservar o planeta que pertence a todos nós, a nossa casa. Se o planeta Terra está bem administrado e se nós, brasileiros, estamos fazendo o nosso dever. Os senhores sabem que nós temos um território semelhante Itália, França e Espanha, de áreas chamada de conservação, unidade de conservação. Aí fomos fazer uma avaliação. Constatamos, junto com 9 tribunais da região amazônica, que somente 4% está bem administrado. Não tem planejamento. Se faz a unidade de conservação, mas não tem indicadores de acompanhamento. 1.100.000 km². Foi o primeiro trabalho que fizemos em conjunto com os tribunais, mas não paramos aí. Fizemos na área da educação, que foi, eu reputo, o grande transformador, professora Marlúzia, que está aqui, que é vinculada à área da educação. Mostramos para o país de que a nossa educação não transforma. Os números são bastante impactantes, mas eu faço questão de dividir aqui com os senhores. Temos 390 mil professores nos estados, nos municípios, em todo o Brasil. Quantos estão na sala de aula? Agora sabemos. E quantos não estão na sala de aula? Alguns não estão na sala de aula porque estão na parte administrativa, mas não estão fazendo a parte principal. Dom Jaime, 61 mil professores fora da sala de aula. 46 mil não estão preparados para lecionar a matéria que estão lecionando. Um trabalho dos tribunais de contas, isto. 46 mil. Ou seja, estão ensinando matemática, mas não foram orientados nem informados para ensinar matemática. Faltam 32 mil professores no Brasil. Isso é o ensino médio, que tem 51 milhões de estudantes. Números que agora os tribunais de contas dos estados, com o TCU, estão mostrando para o Brasil. Isso, meu caro futuro governador Robson, é um desafio para o senhor e para todos os governadores. Quantos estão se formando? No Brasil como um todo, dos 51 milhões que chega ao curso final. Na região Nordeste não chega a 44%. Na região Norte, 36%. E no Brasil como um todo não chega a 52%. Enquanto que a Coreia está com mais de 70% de formação. Como competir com países que têm, hoje, a maior riqueza de recursos humanos preparados e nós não estamos preparando?
média de ensino médio no Brasil, 7 anos. Esse é um trabalho que, junto com o Paulo Roberto, com o Valdecir, com o Fábio, nós estamos mostrando para o Brasil, na educação. Mas se formos para a segurança, vão ver que a situação também é difícil. Fizemos uma grande auditoria para saber como é que está a segurança no Brasil. E descobrimos que 68% dos estados não se conversam entre polícia civil e polícia militar. Não tem diálogo. Fazem a segurança, mas não temos o diálogo. Por isso, é necessário trazer essa reflexão. E na área da saúde, doutor Lagreca, que o senhor é médico, e o senhor que se dedicou a vida toda para trabalhar nessa área. De 116 hospitais que fizemos o levantamento, 116 hospitais, constatamos que 81% dos hospitais na emergência não tem gente preparada, enfermeiros, 81%, e nem médicos para atender a população brasileira. 77% dos hospitais não têm aparelhos para fazer diagnósticos, fazer análise. Portanto, vivemos uma situação dramática no país, de desafios imensos que temos que fazer essa reflexão exatamente agora, depois da eleição, para que a gente possa auxiliar os futuros governantes. Mas, além disso, fomos fazer uma avaliação, o TCU, Tribunal de Contas da União, de como é que está a governança de pessoal. O que é a governança de pessoal? É saber se tem gente treinada, preparada para entregar uma boa saúde, entregar uma boa educação. Governança de pessoal. Fizemos o levantamento em mais de 300 instituições brasileiras da União. Não cabe aí a avaliação para os estados, mas que também não difere muito. Minha cara governador Rosalba e Robson. Governança de pessoal no Brasil, 57% é inicial. Conceituamos em 3 níveis: inicial, intermediário e aprimorado. De todas as instituições do governo federal, Banco Central, Banco do Brasil, Petrobras, todas as estatais, mais de 350 instituições responderam aos nossos questionários. Inicial, 57. Intermediário, 34. E aprimorado de governança de pessoal, que é o mais importante, as pessoas que entregam a saúde, que entregam a educação, que entregam a segurança, apenas 7,6. 7,6. Agora vamos projetar isso para os estados, municípios. Quantos funcionários nós temos no Brasil? Somando estados, municípios e União, próximo de 15 milhões. 5 vezes a população do Uruguai, de funcionários públicos. Muitos sem treinamento, muitos sem motivação, muitos sem a meritocracia, que é o fundamento principal para mudar. Por isso, meu caro Paulo Roberto, esse trabalho que os tribunais de contas dos estados estão fazendo, e o Paulo Roberto deu total apoio para que fizéssemos, junto com o Valdecir, o Fábio, que estão aqui, mostram a situação da nação independente. E eu estou falando isso depois das eleições, porque nem caberia o TCU estar discutindo isso antes das eleições, porque nós não queríamos nos imiscuir numa questão eleitoral que caberia aos governantes discutir e debater. Estamos preparando para discutir isto agora, no dia 17 de novembro, e foi esse o convite que eu fiz para o governador, junto com o Paulo Roberto e com a Tricom, para entregarmos um diagnóstico, uma análise da nação, por estados. O Tribunal de Contas do Estado está fazendo aqui, sob a liderança do Paulo Roberto e de todos os senhores conselheiros, um diagnóstico do Estado para entregar ao nosso governador eleito, para que possamos continuar fazendo esse trabalho em defesa do Estado brasileiro e da nação. Passamos a fazer essas auditorias coordenadas no Brasil e também passamos a fazer em toda a América Latina, já que atualmente presidimos a Organização Latino-Americana de todos os tribunais. E fizemos um diagnóstico também de todos os países. Eu estou chegando. Essa madrugada, cheguei aqui, era quase 2 da manhã, vindo do Egito, onde eu fiz uma palestra para os tribunais da Afrosai, que são todos os tribunais da
África e Oriente Médio. Saí quarta-feira viajando e cheguei 2 noites praticamente em avião para poder estar aqui hoje e agradecer esse convite fantástico de receber essa comenda que me orgulha muito. Mas lá nós fizemos a proposta que estamos defendendo, a tese das auditorias coordenadas, e eu há pouco revelava isso para o nosso amigo Valdecir, que passou a ser uma tese que nós começamos aqui no Brasil, com os tribunais de contas, implantamos na América Latina, estamos fazendo auditorias também sobre a água, que é o grande dilema do futuro. São Paulo está vivendo essa situação, vocês vivem isso aqui no dia a dia, no sertão. Auditorias preventivas para mostrar o problema da água. Os Andes está descongelando, como consequência vai diminuir a água da Amazônia. Se nós não fizermos prevenção, poderá faltar água no futuro. Então, estamos fazendo uma grande auditoria sobre água em toda a América Latina, comandada pelo TCU, que atualmente presidimos essa instituição. Mas, para isso, fomos ao Banco Mundial, Banco Interamericano, buscar apoio para fazer essas auditorias, como fizemos do petróleo e gás e como estamos fazendo na área da educação na América Latina. O que fizemos no Brasil, estamos repetindo na América Latina. E a tese, meu caro José Dionísio, você que é do controle, meu caro desembargador Silvino, acabou tendo uma repercussão em nível mundial. Já fizemos palestras na China, na Eurosai, dos tribunais da Europa e na SOSAI da Ásia. E passou a ser uma proposta que se universalizou e que apresentamos já essa proposta, então, em nível da Intosai, que é a nossa instituição maior em termos internacionais, que reúne 190 países de todos os tribunais de contas do mundo. E estamos mandando para as Nações Unidas esse projeto. Com o apoio do nosso amigo Valdecir, temos a convicção de que podemos fazer esse trabalho em nível mundial a partir do exemplo que começou aqui no Brasil. Até porque, em nível de OCDE, que é a instituição mais avançada de governança do planeta, em sede em Paris, entregamos um projeto há 1 ano atrás, eles entenderam que esse projeto pode ser de modelo para o mundo todo, de troca de boas práticas sobre governança pública. Por isso, Walter, você que está chegando ao Congresso, vai ser de grande valia a tua participação para acompanhar esse trabalho representando o seu Estado lá em Brasília. Esse projeto da OCDE, que é um pacto pela governança pública, e que nós vamos apresentar dia 17 para o país, com a presença da presidente Dilma e com todos os governadores eleitos. Mas eu queria dizer mais, já que está aqui o mundo político do Rio Grande do Norte, que somente o pacto pela governança não é suficiente. Se os estados não se rebelarem, no sentido positivo, através do diálogo, através da conversa, através de um movimento para que seja restituído um pouco do poder para os estados, e se nós não fizermos um grande pacto pela governança e um pacto pela federação, nós teremos dissabores imensos a curtíssimo prazo. Por que eu falo isso? Não é uma coisa feita de forma improvisada. Eu vou dar os números para os senhores. Previdência Autuarial. Ministério da Fazenda, chamamos o ministro Guido Mantega, não estão contabilizando a Previdência Autuarial. 2,3 trilhões, a Previdência Autuarial, que é toda a soma dos funcionários públicos federais, que cabe à Fazenda fazer isto. Comuniquei à Presidente da República. 2,3 trilhões. Quem é aposentado, se tiver uma crise, vai receber o seu salário? E se fizermos o mesmo levantamento, meu caro governador Robson e governadora Rosalba, também não está diferente a situação dos estados. Mas próximo de 3 trilhões também. Então é necessário discutir com antecedência para evitarmos uma crise como aconteceu, a crise da bolha nos Estados Unidos, a potência maior do mundo, entrou em crise. Se não fizermos essa discussão, poderemos ter problemas no futuro da nação.
e cabe ao controle, quem vê as contas no Estado aqui, através da presidência do Paulo Roberto e todos os conselheiros, mostrar o que está acontecendo, como cabe a nós mostrar o que está acontecendo em nível nacional. Por isso esse passo à frente. E eu vim aqui também agradecer ao Rio Grande do Norte, porque nos deu apoio total para esse grande projeto de discussão do país. Então, um pacto pela governança, um pacto federativo, claro, aliado a esse pacto uma reforma política e tributária que são fundamentais para que possamos avançar no Brasil. Senhoras e senhores, agraciados aqui com a medalha do mérito governador Dinarte Mariz, fiz esse breve relato das nossas principais realizações, que foram as auditorias coordenadas junto com a Tricom, porque penso que o sentimento que vai na alma é o mesmo que povoa o pensamento desse grupo seleto que está aqui hoje, que recebem essa homenagem que humildemente represento. Quando recebemos a notícia de tão honrosa distinção, é exatamente sobre a qualidade e o alcance de nossas obras que primeiramente faremos e estamos fazendo aqui essa reflexão. E a pergunta que fica: será que seríamos merecedores de tamanha honraria dos conselheiros da Cortes, de Contas aqui do Rio Grande do Norte, Potiguar? Qual é a nossa obra? Eu fiz um breve relato do que fizemos. Isso em termos de Tribunal de Contas da União. Mas eu tenho certeza que meus colegas de condecoração ostentam feitos inspiradores que hoje recebe o reconhecimento da gente da sua terra. E eu vi o coral aqui falar das 3 raças, nós que somos uma mistura de várias raças. Eu até tinha dito que nós somos um caldeirão de raças, que nós somos uma pátria de muitas nações, que o Brasil é uma pátria que consegue essa miscigenação de raças, essa mistura de raças. Quando o coral cantou aqui as 3 raças, eu fiz uma pouca lembrança disto, de que aqui está nesse recinto uma síntese do Brasil. E essa condecoração, com certeza, pergunta: qual é a nossa obra? A senhora Débora Araújo Seabra Moura angaria admiração de todos que convivem com ela e desperta os melhores sentimentos de suas histórias. O doutor José Ricardo Lagreca de Sales tem importante contribuição para o desenvolvimento da saúde do Estado e do país, que aqui está. A senhora Marlúzia de Souza Saldanha e o senhor Jurandir Navarro da Costa dignificam a administração pública no exercício de cargos diversos, como também o Manuel de Melo Montenegro e o Manuel Torres de Araújo transmite à sua descendência e às novas gerações do Estado o valor do empreendedorismo aliado à boa política. O padre Sátiro Cavalcante Dantas fez e faz do apostolado cristão e do magistério a sua grande obra. O meu amigo Valdecir Fernandes Pascoal, da cidade de Luiz Gomes, daqui, além de ensinar a boa gestão pública em seus livros e suas aulas, engrandece a obra do controle externo, tendo sido nosso parceiro desde a primeira hora, quando lançamos o desafio de buscar um Estado melhor em prol de um país mais desenvolvido. E o caro Walter Pereira Alves, escolhido deputado do ano, atua para aplainar o terreno íngreme de toda a área da pecuária e da luta pela segurança pública, uma das suas preocupações maiores de nossos dias. E nós, senhoras e senhores, qual a nossa obra? Que sentimento desperta em nós essa indagação? Eu diria que, depois dos 40 anos, né? E o Walter não chegou ainda lá, está com 34, tem muito tempo ainda pela frente.
é deixar legados. Deixar um legado. Cada cidadão, como ser humano, deixar um legado para melhorar e aperfeiçoar o Estado. Com certeza, Dom Jaime fala isso, que tem a experiência da fé, da crença, e que tem a experiência de levar o apostolado para tantas pessoas. E eu diria, lembrando um pouco do apostolado que dizia Dom Jaime Câmara, Dom Helder Câmara, que de certa forma se confunde com o que dizia o Goethe, grande pensador alemão, e que fazia uma discussão de que a gente tem o direito de sonhar com a pátria melhor, com a nação mais alvissareira. E exatamente esse é o momento da discussão, que é o momento que assumem o poder. Aliás, eu que fui várias vezes parlamentar, 6 mandatos, eu sei que o melhor momento é quando a gente está eleito. O melhor momento é quando você se elege. Depois a responsabilidade aumenta muito. Mas se você não tiver organizado, e por isso queremos fazer no dia 17, para provocar os governantes a fazer a discussão do planejamento, que é o grande gargalo da nação, você perde teus sonhos, porque você sonhou em fazer um grande governo, seja em nível nacional, e depois não consegue entregar para a sociedade aquilo que a sociedade espera. Por isso, a Corte de Contas do Rio Grande do Norte, a Corte de Contas do Brasil, está propondo essa discussão de forma antecipada, para que a gente possa sonhar com um Brasil melhor. E por isso que eu disse que o Dom Helder Câmara falava e Goethe falava. Quando somente uma pessoa sonha, é somente um sonho daquele que sonha. Mas quando todos começam a sonhar, é o início de uma nova realidade. Temos que sonhar com um Brasil melhor. Somos a 7ª potência do mundo. Poderemos ser a 3ª, a 4ª, poderemos ser até a 1ª, mas se não fizermos o dever de casa, de planejar o Estado e de não sermos somente administradores da folha de pagamento, jamais iremos evoluir como nação. Portanto, o grande desafio é este. Trabalharmos em conjunto, em 4, em 8 mãos, com muita energia, com muita fé, com muita crença. Não perder a fé e a crença. Quando se perde a fé e a crença, a própria vida perde o sentido. Por isso, meu caro Paulo Roberto, muito obrigado por esta distinção, por essa energia positiva que os tribunais de contas estão passando para mim e para todos os demais agraciados. Isso nos dá energia, nos dá força para continuar lutando pelo país, para construirmos um Brasil mais digno, um Brasil que possa apresentar para gerações vindouras uma capacidade de educação melhor, de segurança, de que aquilo que a gente vê no exterior, os brasileiros falar, não volto para o Brasil porque não temos segurança, não podemos caminhar nas ruas. As pessoas não querem continuar vendo os esgotos, céu aberto em nossas cidades. Precisamos de hospitais, saúde, educação, dignidade para o cidadão. E nós temos que construir isso. A Corte de Contas daqui, do Brasil, os governadores, porque estamos sendo questionados no dia a dia. Esse é o desafio. Esta é a nossa obra que temos que realizar. Sejam felizes, rio-grandenses do Norte. Recebam o agradecimento de um rio-grandense do Sul, que admira esta terra tão bonita e tão linda, que é uma das belezas raras dessa nação e que pode ser um exemplo para o nosso país. Muito obrigado. Associo-me aos demais homenageados para cumprimentar Vossa Excelência, Ministro Augusto Narles, pelo brilhantismo que eu já conheço já de algum tempo, mas que hoje ficou mais ainda comprovado pelo seu pronunciamento, o qual, acrescido a sua presença entre nós, veio ampliar a sua distinção para com este tribunal.
Refiro-me igualmente aos homenageados para destacar a presença do conselheiro Valdeci Fernandes Pascoal, atual presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco e, ao mesmo tempo, presidente da ATRICOM, Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil. Sua inclusão entre as personalidades ora homenageadas traduz o reconhecimento, a relevância de sua contribuição em favor do aperfeiçoamento das Cortes de Contas do país, mas também é motivo de orgulho para a sociedade norte-riograndense que se sente honrada por ser sua terra-mãe. Faço esse registro de duas personalidades de fora que vieram a brilhantar a nossa solenidade hoje, mas com o mesmo teor de gratidão e de relevância faço aos demais homenageados conterrâneos. O Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte, por intermédio desta presidência, declara-se altamente gratificado por ter promovido, com a solenidade ora realizada, um ato de justo reconhecimento, simbolicamente materializado pela outorga do mérito governador Dinarte Marins. As 10 personalidades hoje aqui homenageadas, em face da relevante contribuição por elas prestadas à sociedade em diferentes campos de atuação. Por falar em prestação de serviços à sociedade, permitam-me registrar que um dos integrantes deste colegiado, o auditor e conselheiro substituto Cláudio José Freire Emereciano, estará encerrando sua atuação junto a este tribunal, em virtude da implementação de sua aposentadoria prevista para os próximos dias. Assim sendo, esta presidência vale-se da oportunidade para, desde já, e em nome dos meus pares, agradecer ao Dr. Cláudio a contribuição oferecida ao longo de muitos anos ao funcionamento deste tribunal e, consequentemente, aos interesses da gestão pública do Rio Grande do Norte. Cumpre-me, por último, antes de dar por encerrada esta sessão, agradecer calorosamente às autoridades e a todos os demais ilustres convidados, cujas honrosas presenças, não tenho dúvida, além de uma deferência a cada um dos homenageados, converteram-se ao mesmo tempo em atencioso gesto de prestígio para com este Tribunal de Contas. Por último, convido a todos para o coquetel que será servido no saguão deste edifício, oportunidade em que os agraciados receberão os cumprimentos. Está encerrada a presente sessão.